40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão preparados para mais um episódio? Então hoje vamos falar das etapas 11 a 14, a grande reta final deste desafio das 40 Serras Míticas. As pernas estavam fortes, o espírito estava em alta e o cheiro a meta já começava a deixar saudades. Aliás, eu já tinha tido um dia ou outro em que nos reels que fiz já tinha deixado menção a que começava já a sentir uma certa nostalgia do fim. Mas, esta coisa da reta final, desengane-se quem pensa que a reta final foi um passeio no parque, porque não foi, porque esta aventura guardou brutalidade praticamente até ao fim, tirando o último dia, que posso dizer que foi claramente mais soft. As etapas até à 13ª tiveram os seus desafios. Mas pronto, vamos só dar aqui um resumo do que é que foram estas 4 etapas. Portanto, nestas 4 etapas fizeram-se 1016 km com 14.285 metros de acumulado, o que já dá para perceber que estamos a falar de uma percentagem dependente média à volta de 1,4%. E essencialmente foi nos últimos 2 dias que esta média cai, porque os 2 últimos dias são claramente de menos pendente. O último dia é abaixo de 1% e o 13º dia também acaba por ser ali na casa de 1,4%. Mas pronto, vamos ao que interessa. Etapa 11, a partir da ponte das 3 entradas, rumo ao Palhão. O tal destino que tinha sido alterado e que era para Senida. 246 km, quase 4.800 de subida, portanto, um dia durinho. Tínhamos pela frente 2 serras para fazer, a Serra do Açor e a Serra da Lousã, com a chegada a Trevim, e depois pelo caminho tínhamos uma série de outras subidas. Fizemos, nestas 4 etapas, conquistámos as últimas 7 serras, não é? Portanto já tínhamos feito 33, faltavam 7 e tivemos 24 subidas categorizadas. Substancialmente menos, uma vez que nos últimos 2 dias o volume de subida já foi mais reduzido. Portanto, arranquei da ponta das 3 entradas às 5h22, ainda era noite e estava fresquinho, bem fresquinho. E fui para aí acima, eram, não sei, 13 ou 14 km de subida. E pronto, fui subindo. Foi um bocado difícil ao início encontrar o ritmo, mas passado 3 ou 4 km lá consegui estabilizar e encontrar o ritmo certo para subir. Esta subida é mais ou menos constante e só nos últimos 2,5 km é que fica um bocadinho mais inclinado. Mas fez-se bem. Cheguei lá acima ao topo da Serra do Açor bem e depois foi andar ali durante uns bons quilómetros no clube, num ligeiro sobe e desce, até apanhar um desvio para me meter para os vales e começar a descer um bocado mais a sério. E foi aí que eu tive o momento mais complicado desta aventura. Curiosamente, esta é uma aventura de brutalidade ao nível da subida, mas foi na descida que eu passei no pior momento. Os vales estavam com muita sombra, eram 7 e picos, estava muito frio. As descidas eram muito técnicas, com muitas curvas, areia, pedras, e eu comecei a gelar, a perder o foco. E andei ali 45 minutos, meio desnorteado, a tentar ver se conseguia encontrar a força mental para me manter concentrado naquilo que eu estava a fazer e não cometer erros que me levassem a pôr em causa tudo, quer a aventura, quer a mim fisicamente. E, portanto, foi um momento de muita dificuldade que eu tive de superar recorrendo a tudo que é a minha força mental e toda a minha experiência acumulada. Felizmente, passado
aqui estes 45 minutos de descida eu apanhei uma subida de 3 km, que por sorte até estava batida por sol, e foi isso que me salvou daquele estado em que eu estava de agonia. E a partir daí até Góis foi ali um sobe e desce permanente, e cheguei a Góis com a intenção de parar lá numa bomba de gasolina que sabia que existia, e quando me estou a aproximar dessa bomba de gasolina vejo um ciclista parado também com a bike montada, com os sacos de bikepacking, e parei, e era o Rui Abrantes. O Rui Abrantes era uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, mas nós já nos seguíamos mutuamente nas redes sociais. E então tivemos ali 2 ou 3 minutos à conversa, tirámos uma fotografia, ele disse-me que estava a fazer a Nacional 2, pá, mas num registro de descontração. E pronto, eu disse-lhe que ia parar ali na bomba para comer, ele estava a arrancar, porque ele tinha dormido em Góis, e ele seguiu e eu fui para a bomba. Pá, só quando cheguei à bomba o café estava em obras, e portanto não tive a oportunidade de comer nada, nem de beber nada, e dei meia volta e segui caminho. Mais valia ter ido logo com ele, porque eu depois já não o consegui apanhar, porque aquilo depois é ali uma zona a subir na Nacional 2, até se apanhar a estrada, que depois ou vai para a Pampilhosa da Serra ou vai para Lausanne. Ele ia para o lado da Pampilhosa, eu ia para Lausanne. Eu já não consegui apanhar, ele ia tipo, se calhar uns 5 minutos à minha frente, já não foi possível apanhá-lo na subida. Ainda ouvi, aí a uns 200 metros de distância, mas não, já não deu para apanhar. Mas pronto, não tendo podido parar em Góis, apontei para parar na Lausanne antes de começar a fazer a subida da Serra da Lausanne. E lá fui. Pronto. Cheguei mesmo quase ao início da subida, encontrei um cafezito, onde parei e comi bem. Não sei se já eram 10 da manhã, mas se não eram, devia ser próximo. Pá, comi bem, fiz tudo aquilo que costumava fazer, a receita de sucesso, e lá segui para a subida. Ia ser uma subida de 20 e tal quilómetros, 23 ou 24, mesmo até lá acima ao Alto de Travim. E pronto, e lá fui. A subida não é muito agressiva, só é um bocadinho mais agressiva já lá mais próximo, já nos últimos 2 km do acesso a Travim. Até lá é mais ou menos razoável, e portanto faz bem a ritmo. Pronto, e lá fui subindo tranquilamente. Lá uma parte em que eu estava a subir, devia estar com uns 5 ou 6 km, de repente veio um carro em sentido contrário que para, e então era um seguidor, que é o Sérgio Alves, que estava ali a passar de carro a descer, e percebeu que era eu, e então tivemos ali 2 ou 3 minutos na conversa. Ele seguiu o seu caminho descendente e eu continuei a minha subida até Travim. Pá, os últimos 4 km, antes de chegar lá ao Alto de Travim, estava muito vento mesmo, lateral, pá, mesmo forte, e perigoso. Eu depois, quando vinha na descida, apanhei lá uma rajada de lado, que a bicicleta andou 1 metro para o lado, e vocês sabem que a bicicleta estava bem carregada. Portanto, vejam lá a bujarda que não foi. Apanhei um cagaço daqueles. Mas pronto, felizmente correu tudo bem. Pronto, lá conquistei Travim, lá estive um bocadinho em cima e tal, ver as vistas, fazer umas filmagens, e desci. Direito a Castanheira de Pera. Sempre a descer aí foi, pá, sei lá, uns 13, 14 km a descer, já não lembro. Já tinha feito aquela descida também, já conhecia, e foi aí que a bicicleta começou a fazer muitos barulhos por causa das pastilhas. As travagens eram um chiar, aquilo era uma coisa assustadora. Mais atrás do que à frente, mas à frente também ia fazendo. E aí comecei a pensar, bem, já vi este filme, porque isso já me tinha acontecido, uma aventura que eu fiz há 3 anos atrás, também começou ali o problema naquela descida, e não foi naquela descida, por acaso não foi, foi noutro sítio, e eu aí até mudei as pastilhas na Lausanne. Desta vez a coisa começou a fazer aquele barulho todo, e epá, eu comecei a ficar preocupado. Mas pronto, a bicicleta estava a travar, era só uma questão de barulho, mas eu comecei a pensar que as pastilhas já estavam a ficar num estado muito desgastado, e o que é normal, não é? Porque muita descida, a bicicleta muito carregada, e portanto, o material tem a sua duração e resistência.
Mas pronto, desci, parei em Castanheira de Pera, lá numa bomba de gasolina, também comi a receita do costume. Fiquei bem, senti-me bem alimentado e hidratado, e lá segui caminho. Aquilo depois foi um bocado sobe e desce, não é? Aquela área, aquela zona toda que eu fiz até basicamente à Sertã. Foi assim um caminho um pouco interessante, fui fazendo uns bocados Nacional 2, uns bocados de estradas mais interiores. Apanhei uma estrada cortada lá ao pé do Malbefeira, mas que arrisquei ir, e dava na boa para passar, nem consegui perceber porque é que eles tinham aquela estrada cortada. E depois cheguei à Sertã e na Sertã, portanto, fechei a parte superior do 8 do percurso. Ainda acabei de fazer um bocadinho igual a um percurso, uma parte do percurso que eu tinha feito no segundo dia, quando passei no Sertã, e depois comecei a remar para sul, em direção a Provença Nova, e fui apanhando ali algum sobe e desce, e depois mesmo para chegar a Provença Nova tive que apanhar uma subidinha de 7 km, que foi feita já com calor muito relevante, e eu destilei nessa subida, porque também a fiz com um bocadinho mais de intensidade do que costumava estar a fazer as subidas normalmente, porque também me queria despachar e queria parar em Provença Nova para comer, porque já estava-me a sentir um pouco em déficit. E foi assim, cheguei a Provença Nova, parei lá no Intermarché, tive lá um bem da bocadão, fartei-me para comer, porque o Intermarché tem lá dentro sempre uma zona de café-bar, que tem montes de coisas. Queria uma sopa, mas já não havia, a hora que eu estava a parar não havia sopa. Tive que me safar com outras coisas. Mas correu bem. Essa paragem foi super tranquila. E pronto, estava o 8 fechado, e agora era remar para sul, em direção a Alpalhão. Já sabia que dali até Vila Velha de Ródão ia ter ali muito sobe e desce, e apanhar uma outra pendente mais agressiva, e depois chegando a Vila Velha de Ródão tinha a subida toda para fazer, que ainda era uma subida para aí de uns 6 km também, com umas partesitas assim mais duras, mas de uma maneira geral uma subida razoável que se faz bem a ritmo, foi o que eu fiz, e depois foi descer para voltar a subir para Nisa. E quando cheguei a Nisa foi dar-lhe gás até ao Palhão, que foram para aí mais de 12 km. Muito calor, já estava, nesse dia, as temperaturas tinham mudado e já estava muito quente. E eu cheguei ao hotel, que é um Palhão muito fixe, também um hotel tipo rural, mas também fantástico. Não me deixaram levar a bike para o quarto, mas eu aproveitei para dar um banho de mangueira à bike, e para depois à noite limpei-lhe os discos para ver se o barulho podia ser, os discos também estarem muito sujos. Aquilo realmente estava super sujo. Ainda dei ali uma limpeza àquilo à noite, e depois no outro dia tinha que testar, porque no dia seguinte era feriado e, portanto, se eu queria resolver alguma coisa tinha que ser na etapa número 12. E foi isto, correu tudo bem, jantei no hotel, pequeno almoço no hotel, foi correr. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, e se não quiserem fazer isso, estarem atentos ao meu Facebook ou ao meu Instagram. Espero que tenham gostado, que tenham apreciado, e vemos no próximo episódio. Grande abraço.